Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Natália e eu vou dar uma aula para vocês sobre os povos pré-colombianos, tá? Então, quem são os povos pré-colombianos? Os povos pré-colombianos são os povos nativos, né? Antes da chegada dos espanhóis, ou seja, antes da chegada de Colombo ali à América, tá? E os pré-colombianos, eles são divididos em duas partes, de acordo com a sua localização geográfica. O primeiro que a gente vai ver são os povos ali mesoamericanos, tá? Eles recebem esse nome porque eles são da região da Mesoamérica. A região da Mesoamérica, né, abrange ali o sul do México e aos países ali da América Central, né? Guatemala, El Salvador, Belize e algumas partes ocidentais da Nicarágua, de Honduras e da Costa Rica. Então, existem dois povos principais daqui. Lembrando, existem vários povos pré-colombianos, mas a gente vai conhecer os três principais, tá? Que são os maias, os astecas e os incas. Então, vamos começar pelos maias. Os maias, eles são um povo que se desenvolveu ali no século 3 até o século 10, que foi que eles alcançaram o seu auge. Lembrando que eles são os povos assim que tiveram um império que duraram mais tempo, tá? Dessa região. E eles se desenvolveram ali nessa região da Mesoamérica, que é o sul do México e a América Central. Eles ficaram conhecidos pelos avanços científicos, principalmente no campo da matemática, da astronomia e da hidráulica, tá? Ali da astronomia, eles já tinham conhecimento de planetas, de várias coisas que até depois de um tempo que os outros povos conseguiram dominar, tá? Tanto que a maior, assim, digamos, a maior criação maia que a gente conhece até os dias de hoje, que ficou muito famoso recentemente, foi o calendário maia, tá? Que ele foi criado a partir da utilização dessa tecnologia que eles desenvolveram de matemática e de astronomia, tá? Ele era um calendário que funcionava muito bem, que ele era exato, e eles utilizavam este calendário tanto para funções religiosas quanto para funções banais, como por exemplo, saber que dia que é hoje, de acordo com o calendário, que dia que nós vamos começar a plantar, que dia que nós vamos colher, enfim, eles usavam esse calendário para tudo. E a sociedade deles era rigidamente hierarquizada. O que quer dizer? Não existia mobilidade social. Quem nascia pobre permanecia pobre. Quem nascia lá na classe alta continuava lá. Não podia ter casamento entre essas duas classes, tá? Eles usavam uma escrita hieroglífica. Quer dizer o quê? Hieroglífica quer dizer que é baseada na utilização de símbolos, tá? Eles usavam símbolos para se comunicar. E eles eram um povo politeísta, que acreditavam em vários deuses. Há estudos agora que o declínio maia ocorreu por conta de mudanças climáticas que ocorreram ali na região, tá? Por causa de períodos de longa estiagem. Os astecas. Os astecas foram um povo, né, que se formou no século XV na atual região do México, sendo que eles têm bastante influência cultural sobre esse país, né? Sendo que um dos símbolos nacionais do México, que é a bandeira deles, tem o símbolo de uma lenda asteca, que é a lenda de que quando o povo asteca, que era nômade e vagava pelaquela região, encontrasse uma águia sobre um cacto comendo uma cobra, eles deveriam se fixar nesse local e fundar o seu império. E foi isso que aconteceu e eles acharam isso ali nessa região que é chamada México hoje. E esse símbolo da águia sobre um cacto comendo uma cobra é o símbolo da bandeira do México. A sociedade asteca era totalmente hierarquizada, né? Como a anterior, não tinha mobilidade, só que aqui tinha um grande destaque também para os, não era a classe mais alta, mas era ali uma das melhores, que era a classe militar. Tá? A última classe social deles era os prisioneiros de guerra. Tá? Que mais tarde eu vou dizer o porquê disso. Eles eram liderados por um monarca e eles eram um povo extremamente militarizado, tá? Um povo guerreiro que lutava e dominava outros povos e cobrava impostos desses povos. Além de cobrar impostos, eles também tinham a prática de levar prisioneiros de guerra. Tá? Lembra que eu falei que é a parte mais baixa da pirâmide social. E o que acontecia com esses prisioneiros de guerra? Duas coisas, eles poderiam virar escravos e trabalhar ali para eles e serem considerados, né,
a parte mais inferior de toda a sociedade, ou então eles poderiam ser sacrificados em rituais, tá? Porque os astecas adotavam a prática de sacrifícios humanos, tá? Principalmente desses prisioneiros de guerra. A escrita deles era hieroglífica e pictográfica. Qual é a diferença de hieroglífica e pictográfica? A hieroglífica ela é baseada em símbolos, como eu disse anteriormente, e a pictográfica é baseada em imagens, tá? Uma coisa bem legal ali que os astecas desenvolveram foram o uso das chinampas, que eram ilhas flutuantes, né, que eram feitas de junco e terra fértil, que eles utilizavam para plantar, possibilitando assim, né, eles conseguirem produzir cada vez mais comida e concentrar mais pessoas nas suas capitais, né? E também eles eram politeístas, como os maias, acreditando em vários deuses. Agora, os próximos que a gente vai ver são o Império da América do Sul, que fica na região dos Andes, tá? Ali da Cordilheira dos Andes. Então, o povo que são os Incas. Os Incas ali que se desenvolveram, né, mais perto da nossa região aqui do Brasil e se formaram ali no século XII, na região que abrange o Peru, a Colômbia, o Chile, Equador, Bolívia e a Argentina. O líder deles era soberano, ou seja, ele era o líder administrativo, ele era o líder militar e era o líder religioso também dessa nação, tá? E ele era conhecido como Sapa Inca e ele era considerado filho direto do Sol. Tá? Eles desenvolveram ali o Quipu, que é um sistema de contabilidade e registro de informações que era baseado no uso de cordões coloridos e nós, que através desse sistema eles conseguiam saber quanto de alimento estava estocado, quanto saiu, quanto que foi no ano passado. Então eles conseguiam ter um sistema bem sofisticado de informação, de registro de informações, tá? Então eles também se destacavam pelo desenvolvimento da matemática. Eles eram politeístas e outro destaque dos Incas também é o desenvolvimento das cidades, tá? Que são as mais, digamos, a gente pode dizer as mais famosas entre os pré-colombianos, que é a cidade de Cusco, que fica no Peru, e Machu Picchu, que o Machu Picchu é aquela cidade lá que fica a vários metros acima do mar, né? Que hoje em dia, infelizmente, não se pode visitar ela, mas vamos esperar que em breve abram as visitas novamente. E é uma das cidades mais bonitas que foram criadas por civilizações antigas. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar atividade para vocês fazerem aqui e bons estudos!